E galera, que série, hein? O episódio 3 de Loki chegou com muita coisa importante pra história, pro UCM, e temos várias perguntas, hein? Afinal, o Victor Timely é do bem? Será que a Senhorita Minutos é a verdadeira vilã dessa história, galera? Será que ela tá manipulando tudo? Vamos combinar que os momentos dela foram bem sinistros nesse episódio, hein? Ou será que tudo está acontecendo exatamente do jeito que aquele que permanece quer? Galera, tem muita coisa que vocês precisam prestar atenção nesse episódio. Eu vou te falar tudo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e pois é, a trama de Loki vai ficando melhor a cada episódio, hein? E esse aqui revelou muita coisa importante sobre o Victor Timely, sobre a origem da AVT. E isso aqui é muito mind-blowing e muito importante porque vai definir todo o curso não só dessa temporada, dessa trama do Loki, mas também de todo o UCM, porque estamos falando aí do grande vilão dessa nova fase, que é a saga do multiverso. E não só pela história, mas o episódio é muito caprichado, né? Por exemplo, com a música tema da Marvel tocando num piano no estilo do século XIX. Na boa, pessoal, Loki é a melhor série da Marvel até agora e ninguém me faz mudar de ideia, hein? It's true. Mas nós temos muitos detalhes aqui para falar. Essa viagem no tempo que aconteceu na linha do tempo sagrada, mas depois está numa ramificação. Tá muito louco isso aqui. E eu tenho certeza que muitos detalhes você provavelmente perdeu. Então é muito importante que você fique nesse vídeo até o final para pegar tudo, hein? E claro, já vai comentando aí o que você achou, se curtiu o episódio, o que você tá achando da série e quais são as suas teorias. Só não se esqueça daquele like bacana para dar uma força aqui pra gente. E se ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo para você não esquecer no final. Porque nós estamos aqui toda semana fazendo análise dos episódios de Loki, acompanhando os detalhes, as informações, discutindo teorias. Então é muito importante que você esteja inscrito com o seu sininho de notificações ativado. Sem mais delongas, bora lá! Esse episódio começa com a Ravonna indo para 1868, a partir do tempo em que a Senhorita Minutos tinha mandado ela no final da primeira temporada. E é importante a gente observar que ela está na linha do tempo sagrada, hein? Prestem atenção nisso. O Loki e o Mobius vão atrás da Ravonna porque eles acreditam que ela está junto com a Senhorita Minutos. E que a Senhorita Minutos é a única que pode resolver toda a questão do tear temporal ou do temporal loom, porque aquele que permanece está morto. Então eles não podem usar a aura temporal dele para acessar o dispositivo e consertá-lo. Lembrando que ele está ali fora de controle, né? Sobrecarregado. E é aí que você precisa prestar atenção, pessoal, porque a Ravonna está lá em 1868 a pedido da Senhorita Minutos, que diz que aquele que permanece planejou tudo aquilo. Ele precisava que a Ravonna levasse para sua variante criança um manual da AVT, inclusive o manual que o Ouroboros escreveu e está sendo muito falado, hein? Acho que a gente tem que prestar atenção nesse foco que eles estão dando para esse manual da AVT. Então a Ravonna precisa deixar esse manual para ele criança, porque esse é o plano. Só que aí tem um problema, pessoal, porque eles estão na linha do tempo sagrada. Então, talvez não seja uma variante. Talvez seja o próprio aquele que permanece. Eu sei que é confuso, mas presta atenção no que eu vou explicar. O aquele que permanece enviou a Senhorita Minutos para cuidar dessa situação, para que tudo isso acontecesse. Porque é assim que eles vão conseguir salvar a AVT. Então uma possibilidade é que aquele que permanece é o responsável pela sua própria criação, tendo em vista que essa versão da linha do tempo sagrada seja ele mesmo. Só que nós temos um grande problema, galera. Porque quando o Loki e o Mobius eles vão atrás da Ravonna, eles chegam primeiro em 1868 e veem que ela não está lá. E eles conseguem uma outra assinatura em 1893. Mas quando eles vão para lá, a série revela pra gente que eles estão em uma ramificação. Não é mais a linha do tempo sagrada. Ou seja, o fato da Ravonna chegar lá com esse manual e entregar o manual para o jovem Victor criou um evento Nexus, criou uma ramificação. E é nessa ramificação que o Loki e o Mobius estão. Inclusive, esse evento Nexus pode ser a razão pela qual não só aquele que permanece foi criado, mas todas as variantes do Kang que nós conhecemos, inclusive a que apareceu no Homem-Formiga. Embora tenha uma teoria que eu vou falar no final, que eles podem ser a mesma pessoa. Segura aí! Em 1893, o Loki e o Mobius começam a passear por aquela feira de exposições e eles veem estátuas do Odin, do Loki e do Balder, que aqui foi uma referência aos quadrinhos ao outro irmão do Thor. E aqui nós temos um momento importante para o personagem do Loki, para nós lembrarmos que ele é o ex-vilão dos Vingadores, que ele é esse Asgardiano que tem seus conflitos pessoais,
Sempre importante a série ressaltar, e aqui eles fazem isso muito bem. E é interessante que ele brinca com a altura do Thor, fala que o Thor não é tão alto, e que não faz sentido o Baldur estar ali. Que também funciona como uma brincadeira, né? Porque o Baldur nunca apareceu no UCM, embora existissem planos iniciais de artes conceituais, mas que nunca foram pra frente. Os dois então encontram um cartaz do Victor Timely e decidem ir nesse evento para tentar encontrar a Ravonna. E quem eles encontram nessa apresentação é o Victor Timely, que na verdade é uma versão do Aquele que Permanece, que deixa o Loki aterrorizado, né? Inclusive um pedacinho dessa cena foi a cena pós-créditos de Homem-Formiga Quantumania. E mais uma vez preciso ressaltar que toda a ambientação, todo o design de produção é muito bem feito, você consegue se sentir naquela época mesmo. Tudo é muito fiel ao estilo daquela época. E por falar em estilo, eu quero lembrar você de conferir aí na descrição o link para conhecer os produtos da Surf. Eu estou usando aqui a minha camiseta, um produto de qualidade que eu tenho certeza que você vai curtir, hein? São diversos modelos, fabricação 100% nacional e produtos bons demais. Se você não conhece, aí na descrição tem o link para o site deles, onde você pode conferir vários modelos que eles têm para oferecer, para você poder adquirir a sua e ficar no estilo, hein? A atuação do Jonathan Majors na pele do Victor Timely é realmente sensacional, né, galera? O Jonathan Majors é muito talentoso. Todo o discurso que ele faz, a apresentação, a maneira como ele fala é realmente sensacional. Nos quadrinhos, o Victor Timely é, na verdade, o próprio Kang, o Conquistador, que viajou no tempo e passou a atuar ali no início do século XX, fazendo invenções, estando inclusive envolvido com a criação do androide Tocha Humana. Olha só que da hora. Aqui na série ele também é um inventor e ele conseguiu criar um protótipo do tear temporal, que é inclusive o que faz o Mobius e o Loki prestarem atenção no que tá rolando. Eles decidem então que precisam levar essa variante porque eles vão conseguir usar a aura temporal dele para que as coisas lá no tear temporal sejam resolvidas. Está um caos, está sobrecarregado e há uma destruição iminente que eles estão enfrentando. A Sylvie então chega cumprindo sua promessa de que mataria toda e qualquer variante do Aquele que Permanece. O Loki tenta impedi-la, explicando que não é possível fazer aquilo, porque se o Aquele que Permanece morrer, ou enfim, o Victor Timely morrer, todas as ramificações, todas as realidades serão destruídas, incluindo a dela. Ela não aceita muito bem, eles continuam brigando, só que aí dá tempo do Victor fugir com a Ravonna. E ele a leva para o seu cantinho de invenções, né? E aqui nós temos um diálogo muito importante, porque a senhorita Minutos se define. Ela diz que ela é uma entidade de inteligência autoconsciente, hein? Que inicialmente ela foi feita apenas para jogar xadrez e fazer companhia para o Aquele que Permanece, mas depois ele deu liberdade para ela se programar. Então olha como essa personagem é importante, hein? E a Ravonna, que é sedenta por poder, manipula toda a questão ali do Loki. O Victor até mostra, né, uma certa dúvida em relação ao Loki, porque ele parecia estar ajudando, ele estava salvando ele da Sylvie, mas ela manipula aquela situação porque ela quer ficar ao lado do Victor, porque ela no fim quer o poder, né? E nesse jogo de poder, ela entra em conflito com a senhorita Minutos, que convence o Victor a abandonar a Ravonna no meio do caminho, no caso no meio do mar. Mas ela só precisou alimentar um sentimento que ficou claro que o Victor teve quando a Ravonna disse que queria uma parceria. Ou seja, ele é bem resistente a pessoas que tentam ficar ao lado dele com interesses também. Ele quer ser o comandante ali dos seus projetos, das suas invenções. A série mostrou muito bem como que ele manipula o pessoal que tenta vir até ele, pessoas inclusive até que compram invenções bizarras dele. E aí, quando o Victor chega com a senhorita Minutos lá no seu laboratório, esta personagem fica simplesmente sinistra, fica louca. Na verdade, eu acho que ela sempre foi louca, mas ela revela ali quem ela é. E é muito doido, porque o objetivo final dela é ter um corpo para ficar com o Victor. Só que nesse momento ela acaba cometendo o mesmo erro que a Ravonna. E aí o Victor percebe que ela quer essa posição de destaque, que ela tem muitos interesses. Ele vai lá e desliga a senhorita Minutos. A Ravonna então aparece com um dispositivo de podar que o próprio Victor conseguiu criar por conta do manual da AVT. O Loki e o Mobius chegam e a gente tem um momento bem tenso da série com um diálogo em que a Ravonna revela toda a sua motivação, tudo o que ela quer. Ela é realmente uma personagem bem implacável e ela quer estar acima de todos. E ela disse, né, ela deixou bem claro que depois que ela saiu, a AVT colapsou. Então ela é uma personagem muito perigosa. Ela inclusive está quase matando o Victor. Só que aí a Sylvie chega porque ela mesma quer matar o Victor Timely. E aí nós temos um momento muito importante, pessoal. Porque o Victor simplesmente convence a Sylvie a não matá-lo. Diferente do que a sua variante, Aquele que Permanece,
fez no final da primeira temporada. Ele não consegue convencer a Sylvie, a não ser que tudo já fazia parte do plano dele. Mas enfim, a Sylvie até chora nesse momento, porque ele fala que ele não é um homem mau, que ele não fez nada de errado. Muito provavelmente ela se identificou, né, com a situação dela, porque ela também era uma criança que não tinha feito nada de errado, tava lá brincando, e chegou a Ravonna Renslayer a comando da AVT e a levou dali para ser julgada e morta. Então aqui faz todo sentido a Sylvie voltar atrás e não matá-lo, né? Porque ela se identificou e, de fato, até aquele momento, o Victor não tinha feito nada de errado. Se ela o matasse, ela se tornaria igual ao AVT. E é interessante que ela diz pro Loki, né? Não me faça me arrepender disso. Já com relação a Ravonna, ela não a mata, mas a manda para o fim do tempo. E é interessante que lá nós temos o corpo do aquele que permanece se decompondo, ou seja, já faz um tempo que ele morreu, só que a Ravonna ativa novamente a senhorita Minutos e ela diz que ela tem um segredo do aquele que permanece e que a Ravonna não vai gostar nada disso. E aí, será que a senhorita Minutos é a vilã? Olha, eu acho bem improvável, viu? Eu acho que no final das contas todo mundo está sendo manipulado pelo próprio Kang ou pelo aquele que permanece, que posicionou todas as peças no tabuleiro e está no controle de tudo no final. Não sei se você lembra, mas no final da primeira temporada, o aquele que permanece disse isso pra Sylvie, exatamente isso. Se você enfiar essa lâmina no meu peito, me matar, todas as ramificações voltam a surgir, uma guerra multiversal acontece, milhões de variantes são criadas e eu volto para este mesmo lugar de qualquer jeito. Então parece que o aquele que permanece tem o controle de tudo. E se as coisas realmente forem desse jeito, todas as variantes do Kang que nós vimos até agora, o aquele que permanece, o Victor Timely e o Kang o Conquistador lá em Homem-Formiga 3, podem ser a mesma pessoa, todas originadas no Victor. Lembrem-se que aquele detalhe de 1893 é muito importante. Era uma linha do tempo ramificada, não era a linha do tempo sagrada. Por que o aquele que permanece enviaria a Ravonna para criar aquela ramificação? Porque pode ser que eles sejam a mesma pessoa, que ele criou a AVT, ele iniciou essa guerra por uma linha do tempo sagrada única, e é por isso que em Homem-Formiga 3 todo o concílio de Kangs o exilou, né? Porque no final ele é a ameaça, porque ele quer a sua dinastia Kang. Percebeu como faz sentido? Claro, posso estar errado, são só teorias, mas que faz sentido, faz. E só mais um detalhe sobre essa questão dele estar controlando tudo, é que ele falou pra Sylvie, né, antes de morrer, eu te vejo em breve. E aí, será que ele já não sabia de tudo? Caso sim, pessoal, isso se torna um grande loop. E aí já vai para aquela questão de viagem temporal mais clássica, né? Que a linha do tempo é como uma coisa linear e passado, presente e futuro interferem um no outro. Nossa, cara, é muito legal. Eu curto muito esse tema de viagem temporal e a série do Loki tá trabalhando isso de uma maneira fenomenal. Inclusive, pode ser que no final dessa série a gente chegue na criação da AVT e veja que era tudo realmente um grande plano do aquele que permanece para que ele permaneça vivo no final. Lembra que ele falou que já tinha escrito tudo lá, né, no final da primeira temporada. Porém, o Loki, que é o protagonista dessa série, pode ser o responsável por quebrar esse loop. Eu ainda acho que foi ele que podou a si mesmo lá no primeiro episódio. Então pode ser que o Loki vai ver que tudo aquilo que aconteceu era parte do plano daquele que permanece, só que ele vai dar um jeito de criar um evento, de fazer algo que vai quebrar esse loop. E ele vai assumir o controle. Mas essa é a minha análise do terceiro episódio. E eu quero saber o que você achou, hein? Curtiu? Concorda com as minhas teorias? Não concorda? Escreva aí embaixo, hein? Você também acha que as três variantes do Kang são a mesma pessoa, na verdade? Qual que você acha que é o plano daquele que permanece? Afinal, qual o segredo da senhorita Minutos? Comenta aí as suas teorias. Não se esqueça de conferir as camisetas da Surf, o link tá aí na descrição para você conhecer. Não se esqueça daquele joinha bacana, deixe o seu like para ajudar. E se ainda não é inscrito, se inscreva porque nós estamos aqui toda semana analisando o episódio de Loki, fora os outros vídeos que eu trago aqui sobre rumores, vazamentos, enfim, as notícias, para você sempre ficar por dentro. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.